Olá, pessoal! Continuando aqui a nossa aula sobre estruturas de repetição com o visual G, vamos falar agora das estruturas enquanto e repita. Na parte 1 do nosso vídeo sobre estruturas de repetição, nós fizemos um exercício passo a passo, né? Explicando aqui a estrutura para. Então, a gente vai usar o mesmo exercício, só para a gente poder montar a estrutura enquanto e a estrutura repita, mostrando a diferença entre essas três estruturas. Então, aqui nós temos a estrutura para, que é o que a gente fez, né, na aula anterior. Eu vou deixar essa estrutura como um comentário, então, vou colocar o barra barra aqui na frente dos comandos dela, para a gente não apagar, deixar ela aqui para que vocês possam verificar a estrutura anterior. O restante é o mesmo, né? A gente declarou as variáveis que vão ser a variável contador, que é a variável i, e a variável nome, que vai guardar o nome da pessoa. Isso aqui continua. O que a gente vai modificar é só a forma como a gente vai repetir essa linha de comando aqui. Então, para usar a estrutura enquanto, né, eu preciso definir a palavra-chave, enquanto, aí estabelecer a condição. Então, qual que é a minha condição? Enquanto o i for menor ou igual a 10. Tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou usar a palavra reservada faça, que aí ele vai executar o comando que eu colocar aqui dentro, até ele encontrar lá o fim enquanto, certo? Então, o que ele vai repetir? Eu posso até copiar essa mesma linha aqui, ó, porque vai ser idêntica, não vai mudar em nada, tá? O comando que eu vou colocar aqui dentro é o mesmo, ele vai repetir o nome da pessoa, falando lá quando passou pela primeira vez, segunda vez e assim por diante, tá? Então, se a gente executar agora, né, o nosso comando, a gente vai ter um pequeno problema. Na verdade, dois, né? O primeiro dele é que aqui nós fizemos o quê? Nós só colocamos o teste. E nós vimos lá na aula anterior que para poder usar a estrutura eu tenho que inicializar a minha variável, tenho que fazer o teste e colocar lá, que é a minha condição de parada, né? E tenho que colocar lá o incremento ou decremento. Então, aqui na estrutura enquanto, a gente só está fazendo o teste, né? Enquanto que aqui no para, numa linha só do para, a gente já fez a inicialização, o teste e o incremento, tá? Se a gente rodar o programa desse jeito, a gente chama de loop infinito. E ele vai começar aqui a contar sempre na primeira posição do vetor, que a gente vai ver depois. Mas a variável i, se eu não atribuir nenhum valor inicial para ela, como a gente viu lá no exemplo anterior, ela começou com 0, tá? Então, aí ele mostraria aqui do 0 até 9, né? Então, só para que vocês tenham essa ideia. E ele vai repetir isso, porque eu não coloquei nenhum valor aqui para ele poder acrescentar antes de fazer a comparação. Então, eu vou executar aqui, ó, só para vocês verem o que vai acontecer. Então, ele vai pedir o nome, né? Eu vou colocar lá o meu nome. E aí, quando eu dou Enter, ele vai mostrar, né, a primeira linha de comando aqui, ó, começando com 0, só que vai continuar repetindo, porque eu não estou fazendo controle para ele passar pela primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante, até chegar na nona, né? Para dar os 10 aqui. Eu não estou contando 10, ele está infinito. Então, ele vai ficar aí executando, né? Até eu parar de executar o meu código. Então, como que eu posso parar isso? Aqui na aba do menu algoritmo, tem uma função que é o parar, tá? Ou Ctrl F2. Ele para também, ó, parou a execução. Só que ele vai ficar ali infinito até você parar a execução do seu programa. A gente chama isso de loop infinito. Então, para que não ocorra o loop infinito, a gente precisa usar o incremento, que é o quê? Guardar um valor dentro da variável contador, né? O valor da variável contador mais 1, tá? Então, esse daqui é o meu incremento, que a gente viu lá na aula anterior. Certo.
Se eu executar agora, ele vai fazer as 10 vezes, só que o que acontece? Ele vai começar do número 0. Então, vamos fazer o teste para a gente ver isso. Então, ele vai executar lá de novo, vai pedir para digitar o nome, e aí, o que eu falei, né? Ele começa, né, do 0, tá? Então, ele vai executar lá o número de vezes, mas a partir do número 0. Então, também não é correto, tá? Para a gente fazer isso não é correto. Então, o que, que eu quero que aconteça? Que ele comece a contar a partir do número 1. Então, para que ele faça inicializar a minha variável i com 1. Tá? Então, eu vou guardar um número 1 dentro da variável i. Agora sim, né, o meu programa, ele vai começar com o 1, a contar a partir do 1. Então, aqui agora está correto. Ele contou primeira, segunda, terceira, até a 10ª vez, né? E no exercício anterior, ele contou aqui 11 vezes, né? Porque ele começou do 0, tá? Então, lembra lá que a nossa variável i, né? Ela termina valendo 11, só que ela não entra aqui na conta, tá? No exemplo anterior, ele contou uma vez a mais também por conta da posição 0, né, da inicialização da variável i. Então, se eu não inicializar, ele sempre vai começar no 0, tá? Então, é importante a gente lembrar, né, de inicializar a variável i, tá? Então, este, né, é o exemplo aí para a parte do enquanto. E o que o repita difere do enquanto? Tá? Também é uma estrutura de repetição para repetir aí o número de vezes o nosso comando, tá? O que tiver aqui dentro do bloco de comandos de repetição. No caso do repita, ele executa primeira vez o primeiro bloco, independente do controle, de ter checado se a condição é verdadeira ou não. Então, em qualquer estrutura que a gente usar o comando repita, ele vai executar de qualquer forma pelo menos uma vez aquele bloco de controle, tá? Então, quando você precisa de fazer essa instrução, independente de saber se aquela condição é verdadeira ou falsa, você usa o repita, tá? Quando você tem que testar primeiro para saber se aquela condição é verdadeira, para depois executar o bloco de comandos, então você usa o enquanto. Então, quando você precisa que o usuário, por exemplo, digite uma informação primeiro, para você poder usar essa informação para o teste, você usa o repita. Né? Quando você já sabe o que você vai executar a partir do teste, então aí você usa o enquanto ou para. Beleza? Então, como que ficaria a estrutura repita? Da mesma forma que o enquanto, a gente vai usar a palavra reservada, né, o repita, só que aí ele vai repetir o bloco primeiro, então essas duas linhas de comando aqui, para depois fazer o teste. E aí, como que é o teste do repita? A gente tem que lembrar daquela tabelinha lá, né, do nosso operador relacional, para a gente poder entender. Então, aqui no caso, como ele vai repetir até uma determinada condição ser verdadeira, o meu teste ele vai ser o contrário da minha estrutura enquanto, né? Então, ele vai rodar o meu programa até que a minha variável i se torne maior do que 10. Tá? Então, essa vai ser a minha condição. Por quê? A primeira vez ele já executou. Aí, na hora que ele acrescenta o i à variável, ele já vai fazer o teste com o i valendo 2, na primeira vez que ele passar. Mas ele já executou aqui a primeira vez, tá? Porque minha variável i, ela tá valendo 1 aqui. Então, a primeira vez ele vai escrever o nome da pessoa, né? E vai falar que passou a primeira vez. Acrescenta 1 na variável i, e aí ele faz o teste, tá? Eu vou colocar aqui o enquanto também como comentário, para que a gente possa visualizar a execução somente do bloco repita, tá? Para ficar mais claro aí para vocês essa execução do que a gente colocou aqui. Então, o executar aqui, ele vai funcionar agora somente para o bloco do repita.
Então, aqui, mesma coisa, né? Então, exibiu pela primeira até a 10ª vez. Observem só essa diferença, tá? Porque enquanto no para e no enquanto, ele tem que fazer o teste primeiro para depois seguir com o que está dentro do bloco. No repita, ele executa primeiro para depois testar, tá? Então, cada estrutura tem a sua particularidade. E aí, dependendo do problema que você vai resolver, você pode optar por uma delas, tá bom? Então, espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre as estruturas de repetição e um grande abraço e até a próxima!